Vitalik diz que Ethereum alcançou escala, segurança e descentralização. O trilema da blockchain foi resolvido. Mas será que foi resolvido mesmo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro, aprendiz de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada, e hoje eu me deparei com um tweet do Vitalik dizendo que sim, o trilema da escalabilidade foi quebrado, foi resolvido na rede Ethereum. E até mais ou menos o ano de 2030 nós teremos escalabilidade, segurança e descentralização na rede Ethereum. Algo que bitcoiners maximalistas sempre batem na tecla de que não é tão descentralizada assim, não é tão segura assim, e também não é tão escalável assim como se prometido, né? Agora, segundo Vitalik, foi resolvido via código, não de forma teórica. E eu quero trazer algumas informações aqui pra gente poder debater esse tema, poder falar um pouquinho sobre esse tema, e a gente vai falar sobre alguns temas de blockchain, de escalabilidade, sobre os blobs da Ethereum e muito mais. Já vou pedindo pra você dar aquele likeão pra gente, né? Já se inscreve aí no canal, já dá aquele likeão, já compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Vamos lá! Foi resolvido mesmo o trilema da escalabilidade? Você deve estar se perguntando, cara, que palhaçada é essa de trilema da escalabilidade? Primeira vez que foi cunhado esse tema foi pelo próprio Vitalik Buterin, que é o cabeça da rede Ethereum, né? Literalmente o cabeça da rede Ethereum. Ele diz o seguinte, cara, para a gente ter o equilíbrio sobre uma blockchain entre centralização, ou descentralização, segurança e escalabilidade, a gente meio que formata um triângulo, vou colocar uma imagem aqui, a gente meio que formata um triângulo e a gente tem que ter um ponto meio que central entre a segurança, a escalabilidade e descentralização. Por que isso? Imagina só você ter uma ideia onde você tem algo uma blockchain, né, extremamente escalável e, consequentemente, ela sendo muito escalável, você vai abrir mão da segurança ou até mesmo da descentralização. A gente pode falar algo que é completamente escalável no mundo e é extremamente centralizado, né? São os cartões de crédito. Então você tem aí American Express, Mastercard, Visa, né? Que são extremamente escaláveis, né? Até mesmo em épocas de final de ano, né? Natal, tal, que todo mundo sai comprando as coisas. A gente tem uma demanda absurda por cartões de crédito e mesmo assim eles conseguem fazer todas as transações, né? Centenas, milhares ali de transações por segundo. Por que que isso acontece? Porque é uma empresa centralizada. Então ela cuida de todo esse background, né, tecnológico para que a gente tenha uma escala muito grande. Mas, obviamente, como você é o cobertor curto, né? Como você puxa o cobertor, você tem uma grande escala. Só que você descobriu o pé, e o pé ficou gelado. O que é o pé nesse caso? É a segurança, é a descentralização, né? Então isso é só um exemplo sobre isso. Então, o tal do trilema da blockchain, o trilema da escalabilidade, ele serve para a gente tentar identificar se uma blockchain, ela tem um equilíbrio entre essas partes, né? E muita gente, durante muitos anos, veio com a ideia de que o trilema da blockchain era algo quebrável, era algo que deveria ser corrigido, que pudesse ser corrigido. E eu sempre bati a tecla aqui no canal que o trilema da escalabilidade, né, ou o problema da escalabilidade, né, da blockchain, ela não é de fato um problema, e sim uma característica, né? Então, ela não pode ser escalável porque você abriria mão da segurança e da descentralização, né? Ela é descentralizada, por isso ela não é altamente escalável. De vez em quando a gente pega algumas blockchains, por exemplo, a Solana, que promete aí milhares de transações, centenas de milhares de transações por segundo, né? E a gente sabe que fica muito difícil você fazer isso porque você vai afetar algum dos pontos ali da pirâmide, né, digamos assim, desse trilema. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o trilema, né? Então o trilema, ele não é um problema, ele é o equilíbrio entre os componentes principais de uma blockchain: segurança, descentralização, escalabilidade. Agora eu anotei alguns temas aqui pra gente falar, né? O Vitalik, ele diz que esse trilema, segundo ele, foi resolvido por dois fatores, né? O primeiro fator, ele fala sobre o update da Fusarca, né? Que aconteceu agora em dezembro, né? De 2025, ou seja, recente. Nisso você teve lá, deixa eu até pegar o nome aqui, que é um nome complexo aqui para não falar besteira. É o update que traz o Peer Data Availability Sampling, ou conhecido também como Peer-DAS. Tá? Esse Peer-DAS, ou Peer-DAS, ele é uma forma de você conseguir armazenar dados na blockchain
sem ocupar muito espaço no bloco. Como assim, Felipe? E aí que vem uma grande discussão, principalmente de bitcoiner maximalistas, né? Que diziam o seguinte, cara, o Pier 10, juntamente com os blobs, que já é alguma coisa que acontece no Ethereum há mais de ano, talvez 2 anos, desde a atualização do Proto Dunk Shardings, né? Essa atualização dos blobs, e agora uma atualização dessa atualização, né, que é o Fusarca, através do Pier 10, ele é uma forma de você conseguir armazenar dados em alguns nós, só que você não precisa armazenar esse dado em outros nós. É como se você pudesse pegar uma grande quantidade de dados e você pudesse colocar em alguns nós da blockchain e não em outros. E aí você teria, eu vou até botar um estudo aqui dizendo que esses dados, eles são temporários, né, na blockchain do Ethereum. Esses dados que estão no Pier 10 ou que estão nos blobs do Ethereum, eles são temporários, eles não ficam permanentes na rede Ethereum, né? E aí ele não precisa ser processado por todos os nós e ele não precisa ser processado pela EVM, né, que é a máquina virtual do Ethereum, né, Ethereum Virtual Machine. Legal, isso é muito interessante para a escalabilidade. Agora, será que a gente tem algo realmente descentralizado quando você tem alguns nós que contêm uma informação e outros nós que não contêm uma informação, e esses nós que não têm essa informação, eles simplesmente confiam nos nós que têm informação de que aquela informação é verdadeira? É complicado da gente entender, né? Por exemplo, quando a gente fala de um nó, na rede Bitcoin, por exemplo, é um full node, né? O que é um full node? O que é um nó completo? É uma cópia completa da blockchain. Desde lá, a primeira transação, o primeiro bloco minerado por Satoshi, o bloco Gênesis, o bloco 0, lá em 3 de janeiro de 2009, até a última transação que acabou de ser minerada, que acabou de ser adicionada, né, anexada à blockchain do Bitcoin. Isso é um nó completo. E hoje a gente tem uma estimativa entre 70 e 90 mil nós completos, ou seja, são 70 a 90 mil cópias completas da blockchain do Bitcoin. Quando a gente diz uma cópia completa, e a gente está dizendo nessa ordem de grandeza de 90 mil nós, né, 90 mil computadores, 90 mil HDs, chamemos assim, a gente está dizendo que a rede é cada vez mais anti-censura. Olha que interessante. Por quê? Porque se eu tenho uma cópia completa do Bitcoin, você tem uma cópia completa, eu tenho aqui na minha casa, tá? E você tem uma aí na sua casa, pô, e a gente tem mais 90 mil pessoas, ou enfim, ou computadores que carregam essa cópia completa, pô, a gente consegue martelar, bater na pedra e dizer, pô, essa rede Bitcoin, ela é extremamente incensurável. Por quê? Porque não adianta você pegar um nó seu e mudar meia dúzia de bloco, mudar meia dúzia de transação, mudar determinado minerador e tal, e achar que vai tudo ficar normal. Não vai, porque os próprios validadores, o meu validador, por exemplo, meu nó validador, ele vai olhar para sua transação e falar assim, cara, esse cara aqui tá fazendo merda, hein? Vamos tirar esse cara daqui da frente. Cachorro latindo de novo aqui. Continuando aqui o fio da meada, quanto mais cópias completas você tem da rede Bitcoin, mais incensurável é o ativo. Então eu tenho uma aqui na minha casa, você tem uma na sua, tem um cara em São Vicente, outro cara na China, outro cara no Japão, ou seja, são 90 mil cópias do Bitcoin espalhadas pelo mundo, né? E isso mostra um grau de descentralização muito grande. Mas a galera do Ethereum diz o seguinte, cara, será que hoje, a blockchain do Bitcoin, por exemplo, né, ela tá com quase 800 gigabytes, né, 780 a última vez que eu vi era coisa do tipo 790 gigabytes, né? Vamos arredondar aqui 800 gigabytes, quer dizer, hoje para você ter uma cópia completa do Bitcoin, você precisa ter um HD, pelo menos aí de 1 tera, né, para pegar os próximos meses aí de blockchain. Cara, isso é algo que, por mais descentralizado que possa ser, ele é custoso. Então, eu ter um nó hoje de Bitcoin significa despender dinheiro, porque eu não ganho nada por ter um nó, a não ser altruísmo, a não ser melhoria da rede, entre outras melhorias, mas aí a gente deixa isso aí para um outro vídeo, né? Mas no final das contas, eu tenho um gasto computacional para manter uma blockchain do Bitcoin. E hoje a gente está falando de um HD de pelo menos 1 tera, 800 gigas a 1 tera, né? E aí a galera do Ethereum olha e fala isso, cara... E isso é excelente para a descentralização, ou seja, eu tenho muita coisa espalhada. Mas será que alguém que está começando agora e que tem um HD só de 10 megas aqui, ou 10 gigas, né? Tem um pendrive com 10 megas, 10 gigas. Será que esse cara pode ter o mesmo grau de descentralização? Ele pode falar que ele tem uma cópia completa do Bitcoin? Cara, ele não consegue, porque ele vai ter que despender de uma grana maior para poder comprar esse HD, né? Já existem algumas soluções, inclusive de brasileiros, que fazem com que o nó seja encurtado, né? Se você
quiser procurar aí no Google, você procura aí por Nó Floresta. Eu tava trocando uma ideia com o Jorge Souza, pô, ele é brasileiro, é dev e tal, e ele tava me falando sobre a solução brasileira, que é o Nó Floresta, que é uma forma de você, entre aspas, né, a galera dev não vai gostar do que eu vou falar, mas é como se você tivesse um ponto zip, né, da blockchain do Bitcoin, e, cara, isso reduziria para megabytes, assim, pequeníssimos, né? E aí você poderia ter um nó também. Isso resolveria o problema de você gastar uma grana alta para ter uma cópia do Bitcoin. No caso do Ethereum, de novo, cobertor curto, né? O Ethereum com os blobs, agora com o PEER-DAS, ele permite que alguns nós mantenham alguma informação, determinada informação, e outros nós não tenham essa informação. E aí a galera do Bitcoin vai dizer assim, cara, como que você tem um nó do Ethereum e você tem que confiar em outro nó para dizer que o seu nó é válido e o nó deles é válido e aquela transação existe ou não? Quer dizer, você não pode simplesmente abrir o seu nó e verificar essa transação direto no seu nó, enfim, na sua carteira e tudo mais, né, no seu próprio explorador. Então é um cobertorzinho curto, né? É algo que a gente fica meio assim, cara, o que é melhor? Você reduzir custo de armazenagem e manter uma pequena cópia ou as transações mais necessárias, né? As informações, a armazenagem mais necessária de dados, ou o ideal é você abrir mão disso e ter uma cópia completa da blockchain, mesmo que seja mais custoso, mesmo que você precisa de um HD maior, de um computador melhor, enfim, né? Estamos aqui divagando aqui. Então, é uma discussão que a gente vai ter para sempre na rede, né? Obviamente, os Ethereum maximalistas, eles vão dizer que não, é 100% seguro você manter partes da blockchain no seu nó, né? E não manter outras partes da blockchain no seu nó, porque você faria isso através de programação e matemática e você conseguiria validar entre os nós, e isso aí seria de forma segura. E alguns bitcoiners maximalistas diriam que não é tão seguro assim, porque eu só consigo confiar no que eu consigo verificar, né? Don't trust, verify, né? Não confie, verifique. Então é uma discussão que a gente vai ter sempre e eu não tenho a resposta para isso. Eu tendo hoje a preferir, eu, Felipe, pessoalmente falando, eu tendo hoje a preferir ficar com uma cópia completa do Bitcoin. Da primeira transação, bloco Gênesis do Bitcoin, até a última mais atual, né? A última transação. Eu prefiro ter isso para eu ter certeza que a rede e o ativo é totalmente anti-censura. Mas eu sei que a galera do Ethereum tá preferindo uma versão mais empresarial do negócio, ou seja, a galera tá preferindo uma maior escalabilidade. E não tem jeito. Se você abre mão desse equilíbrio entre centralização, escalabilidade e segurança, você não vai ter como, cara, você vai ter que abrir mão, né? Só que o Vitalik diz que resolveu, né? Então ele passa por esse primeiro pilar, que é a atualização do PEER-DAS que teve agora no último Fusarca, que foi em dezembro de 2025. O segundo pilar que o Vitalik diz, eu até peguei as palavras dele aqui pra gente... E o cachorro não para de latir. Bom, então antes deixa eu te dar 2 recados. O primeiro, já se inscreve aqui no canal, dá aquele likeão 1000 grau, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Bitnada. Segunda coisa, cara, agora no dia 19 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva. Vou te ensinar a fazer DeFi e ó, rendinha passiva todos os meses, tá? Então já se inscreve aí, link vai estar na descrição, bora pro vídeo. E eu peguei aqui a própria versão do Vitalik para explicar o segundo pilar, né? Então, o primeiro pilar, ele tá falando sobre a atualização do Fusarca, né? O PEER-DAS. E a segunda são sobre os ZKVMs, né? Lembra que eu falei sobre o EVM, o Ethereum Virtual Machine? Pois é, quando a gente fala de ZKVM, a gente tá falando das máquinas virtuais de conhecimento zero, que seria a tradução ao pé da letra, né? Então, eu quero pegar as próprias palavras dele aqui, tá? O segundo pilar são as máquinas virtuais de conhecimento zero, ou as ZKVMs. Hoje, como funciona hoje? Hoje, cada validador reexecuta todas as transações de um bloco. Esse modelo consome tempo e poder computacional. Com as ZKVMs, um único agente gera uma prova matemática válida para todo o bloco. Assim, os demais validadores apenas verificam essa prova. O custo cai drasticamente. Quando ele está dizendo custo, ele está dizendo custo de armazenagem, né? Custo de HD, né? Custo de cópia física da rede Ethereum, né? E aí é o que a gente vai falar sempre, né? É o tal do cobertor curto. O que é o cobertor curto? Cara, você quer extremamente descentralizado, você vai abrir mão da escalabilidade. Você quer a escalabilidade, que é o que ele está dizendo que vai acontecer até o ano de 2030, tá?
Essas atualizações, por que ele diz isso? Porque ainda faltam alguns ajustes de segurança, tá? Então toda essa atualização ela não está presente agora, porque ainda faltam, segundo o próprio Vitalik, alguns ajustes de segurança. São palavras que ele usa, tá? Então ele estima que até o ano de 2030, ou seja, os próximos 4 anos, a gente deve ter toda essa escalabilidade que eles chamam, né? Eles falam da próxima 1 bilhão de pessoas utilizando o blockchain. Vamos ver se isso acontece, vamos ver como é que funciona isso. Sinceramente, eu prefiro esperar acontecer antes de sair estimando qualquer coisa, né? A rede Ethereum, durante muitos anos, eles foram muito bombardeados por dizer que teria uma atualização e essa atualização foi prolongada, né? Foi adiada. Então, eu quero esperar para ver se vai ter toda essa escalabilidade, ou seja, se a gente vai poder fazer centenas, milhares de transações aí por segundo, por bloco, enfim. E eu quero ver também se vai ou não abrir mão da nossa segurança, né? Ou seja, da descentralização. Bom, é um debate, eu vou deixar aí para vocês nos comentários colocarem o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa minha explicação, né? E gostaria de saber o que você acha sobre a descentralização, sobre o trilema da escalabilidade, se é algo que deve sim tentar ser quebrado, ou seja, abrir mão de todo o equilíbrio para ter maior escalabilidade, ou não, tá bom como tá, e a gente utilizaria blobs e segundas camadas, combinando, né, blobs e segundas camadas, para que a gente tenha maior escalabilidade. Vou deixar aí com você. Você responde aí pra mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Aproveita, se inscreve no canal, já dá aquele likeão. Um beijo, um queijo, nos vemos na próxima. Até amanhã e tchau, tchau.